Eu penso que a felicidade, ela foi negada para segmentos muito grandes da população brasileira. Esse país que não fez os seus lutos, nem o luto do colonialismo, nem o luto da escravidão, nem o luto da ditadura. E a gente vive com pedaços desses períodos traumáticos na nossa contemporaneidade. E são períodos traumáticos onde a felicidade foi arrancada. A felicidade como direito humano fundamental. Porque penso que, como diz a Thalíria, a felicidade, ela é transformadora, ela é revolucionária. Se nós não temos direito aos nossos corpos, se nós não temos direito a vivenciar uma energia vital que reafirma a nossa humanidade, nós temos corpos negados. E muitas vezes corpos desalmados. É como se os corpos fossem objetos coisificados e eles perdessem a sua própria essência e a sua alma. Vejam o que significa o que Reich desenvolveu sobre as couraças que nos impõem, para que nós nos aprisionemos no nosso próprio corpo. O nosso corpo passe a ser mantenedor de couraças para que eles possam estar amordaçados a partir de uma energia que não consegue fluir e que vai se expressar na busca da felicidade, que sempre envolve o outro. Então, portanto, a disputa dos corpos, ela sempre aconteceu nesse país. Dos corpos negros, dos corpos das mulheres, que eram desalmados, coisificados, negados, e que nós lutamos para que nós possamos ter controle sobre os próprios corpos. Mas nós não queremos os corpos feridos, ou os corpos encoraçados, ou os corpos silenciados. Nós queremos corpo por inteiro, numa energia que provoca a capacidade de transformar a sociedade. Acho que Stonewall representa muita coisa. Stonewall representa você romper a lógica de uma imposição, de uma negação do corpo, de uma negação do desejo, de uma negação do afeto, para que você possa se colocar por inteiro e sair em marcha. Stonewall é uma marcha permanente. Ela vai atingindo vários países. Nós temos vários países da África que estão descriminalizando a homoafetividade ou a homossexualidade, estão descriminalizando. Nós temos um movimento que eles não vão conseguir parar. Eles não vão conseguir parar. Porque quando a gente começa a entender a existência humana e mergulha nela, e uma existência humana que pressupõe liberdade, e são liberdades óbvias, não é? Eu lembro do Oscar Wilde, quando ele diz, isso, a coragem, a ousadia de dizer o nome do amor. A ousadia de dizer o nome do amor. Oscar Wilde, que foi, inclusive, vítima da criminalização da homossexualidade. A ousadia de dizer o nome do amor. Veja, dizer o nome do amor. Dizer o nome do amor significa um ato de ousadia falado por Oscar Wilde. Então, a liberdade de dizer o nome do amor, a liberdade de expressar afetividade, a liberdade de não transformar as pessoas em figuras. Eu lembro que as pessoas diziam, conheci uma figura, não, conheci uma pessoa que tem nome, e o nome tem que ser dito, e há que ter coragem de dizer o nome do amor, há que ter coragem de amar, que é um ato tão essencial para a nossa própria existência humana. Então, as obviedades que são naturais à nossa existência humana, elas são negadas por uma sociedade que continua tentando nos dominar, com a lógica fundamentalista que cresce na medida em que você tem uma sociedade com muito sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico, ele não é um efeito colateral de uma estratégia de governo, ele é doloso. Há uma construção de sofrimento psíquico para que você possa anular
a capacidade de sujeito que pressupõe a transformação, que pressupõe um controle sobre o corpo, sobre a fala, sobre o sentimento, sobre o afeto, pressupõe o outro, a alteridade. Então, essa construção de uma sociedade com sofrimento psíquico, ela é uma construção que é feita dolosamente para poder dominar as pessoas e, a partir daí, fazer crescer um fundamentalismo que diz, não precisa pensar, o fundamentalismo é sempre estúpido, ele é sempre estúpido. Aliás, a estupidez, ela tem sido emanada do Palácio do Planalto e dentre outros espaços, inclusive das tribunas desta Câmara. Ele é sempre estúpido, porque ele é pouco reflexivo. E ele significa assim, me siga, me siga, me siga e me siga. Não precisa refletir, não precisa escolher, me siga. E vai construindo uma sociedade binária, onde tem os modelos que são permitidos, e querem nos colocar em formas. E nós vamos dizer, não, a gente não cabe em forma. Nenhuma humanidade cabe nas formas que são construídas pela heteronormatividade. Isso é o quê? Isso é Stonewall. Isso é Stonewall. O Stonewall que eles não conseguem conter, e que eles vão construir um processo fundamentalista que tem um caráter extremamente cruel, que é tentar se apropriar dos instrumentos que nós construímos para a libertação do ser humano. Eles querem se apropriar do Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos. O fundamentalismo se apropria dos instrumentos que são instrumentos de libertação. É como se houvesse apropriação dos instrumentos para efetivar a partir dele o contrário do que ele se dispõe. Nós vivenciamos isso aqui quando a Comissão de Direitos Humanos foi sequestrada, nesse ato de atrevimento fascista, atrevimento fundamentalista, dessa ousadia fundamentalista. Se apropria dos instrumentos que foram construídos com dor, mas também com muita alegria, mas também com muita fé, com muita esperança, com muita luta, para que ele possa, enfim, estar exarando o contrário do que ele se propõe. Eu digo tudo isso porque nós tivemos a decisão do Supremo que reconhece a omissão do parlamento e estabelece uma criminalização da LGBTfobia. Mas o que nós estamos vendo aqui? Um movimento que é um movimento clandestino, que é um movimento subterrâneo, porque é covarde. O fundamentalismo também é covarde, porque cria as suas estruturas e os seus dogmas, e a partir daí não admite que haja o contraponto ou que o outro passe a existir. E eles passam, a partir daí, a construir uma proposição de criminalização da LGBTfobia, que vai permitir que a LGBTfobia exista de acordo com o território que ela se expressa. Porque alguém acha aqui que nos é suficiente você recrudescer penalmente a lesão corporal, ou ao mesmo tempo as mortes? Acha que é isso que nós queremos? Ou que nós não que nós queremos uma criminalização que estabeleça que as discriminações não podem ser hierarquizadas? Não podem, não tem discriminação que é pior do que a outra. É sempre a negação do outro, é sempre a negação da nossa humanidade. Alguém acha que o que nós queremos é que seja criminalizada a homofobia ou a LGBTfobia, mas que haja a exceção dos territórios ou dos púlpitos? Não, os púlpitos não podem ser libertados ou liberados para praticar o crime. O crime LGBTfobia não é opinião, ela é crime, é crime. E eu não posso dizer é crime, mas o crime é permitido de acontecer em determinados espaços. Ou alguém aqui acha que nós vamos aceitar que tenhamos um comitê que ninguém sabe como vai ser criado, para saber se foi crime de ódio ou não? Se é para saber se é crime de ódio, pergunte à população LGBT, porque ela consegue identificar. Se é para ver qual é o racismo que existe nas nossas instituições, pergunte aos nossos jovens negros, que eles vão saber dizer o que é o racismo que se sente na pele. Essa de impedir, interditar o nome do outro, interditar o nome do amor, interditar os corpos, interditar os afetos. Ou alguém acha que é possível viver uma humanidade dentro de armários? Por isso eu digo que nós estamos enfrentando um movimento que é surdo,
surdo, um movimento que é clandestino, que está nos porões, como os grandes golpes sempre acontecem nos porões, o golpe, inclusive, que fez com que o Poder Judiciário pudesse se articular com o Ministério Público nesse país. Então, portanto, são sempre nos porões, e nós precisamos ficar atentos para que nós possamos reagir a tudo isso, e a gente possa dizer que tem proposições nessa casa. O projeto do deputado Maria do Rosário, eu tenho proposições nessa casa, que é semelhante à que foi aprovada pelo o Supremo, que nós possamos avançar, e não permitir que os avanços sirvam de instrumentos para que eles possam se apropriar da luta que não lhes pertence, mas que pertence a todas e todos que dizem: ah, moço, tira a tua LGBTfobia do caminho, tira a tua LGBTfobia do caminho, tira o teu ódio do caminho, tira o teu ódio, porque os discursos de ódio, eles não podem ser considerados como xiste, como alguma coisa engraçada, que a gente ri das expressões de ódio LGBTfóbico ou sexista, misógino, que partem de quem ocupa a presidência da República com o peito estufado de fascismo. Não, isso não é brincadeira, isso não é brincadeira, isso não é xiste. Nós não podemos permitir que nós tenhamos o discurso que não fique ensimesmado. Discurso é ponte entre pensamento e entre ação. Discurso, moço, vira bala, discurso vira hematoma, discurso vira silenciamento, discurso vira estatísticas, e as estatísticas desse país são extremamente cruéis. Por isso eu diria que eles que tentam se articular nos subterrâneos, que tentam se articular se apropriando do que não lhes pertence, porque pertence à liberdade, pertence aos direitos, eles têm que entender que muito mais forte do que isso, são as mais de 3 milhões de pessoas que estiveram nas ruas de São Paulo, na maior parada de defesa dos direitos LGBT de todo mundo, são as cores que ninguém esconde, porque Brasil, ou porque a vida não é binária, tem a noite, tem o dia, mas tem o amanhecer e o anoitecer, ele nem dia é, nem noite é. Tem o preto e o branco, mas tem um arco-íris que está nos enchendo de vida e nos enchendo de força para fazer todos os enfrentamentos. Se a gente faz a resistência, é assim, é com as cores. A gente faz a resistência com o riso, como o riso incomoda, como a alegria incomoda, como o beijo incomoda, e aí a gente vai para construir, são milhões de beijos, milhões de risos, milhões de corpos libertos para fazer essa resistência, porque tenho a absoluta convicção disso, da gente querer ser exatamente o que se é, como diz Leminski, ainda vai nos levar muito além. Revolucionário é o direito de amar, revolucionário é o direito de ser, revolucionário é o direito à cidade, revolucionário é o beijo solto, é o beijo liberto, é o afeto que não tenha medo de se expressar. Revolucionário é ousar dizer o nome do amor. Por isso, tira a tua LGBTfobia do caminho, que a gente vai passando, que nem diz a poesia, com um carro cheio de gente contente, construindo os espaços para a elaboração e a expressão dos desejos, para a elaboração e a expressão dos direitos, porque, moço, vocês passarão, e a gente passarinho, é com muita alegria, é com muitas cores e é com muito brilho. Tira a tua LGBTfobia do caminho, porque a gente quer passar com os nossos amores, com os nossos corpos e com os nossos risos. Fora, Bolsonaro!